Você já parou para pensar, o que é mais valioso? Dinheiro que some da noite pro dia ou a lealdade de alguém que não te abandona? Esse milionário perdeu tudo. Mansão? Adeus. Carros de luxo? Revendidos. Conta bancária? Zerada. Mas uma pessoa ficou. E não era um amigo rico. Não era a família dele. Era alguém que a maioria das pessoas ignoraria na rua, a faxineira. E o que ela fez depois transformou tudo. Nesse vídeo, você vai descobrir como uma pessoa que não tinha nada se tornou o único ativo real desse milionário, e como isso pode mudar para sempre sua visão sobre riqueza e relacionamentos. Por favor, me diga, de que cidade você está assistindo agora? E se você quer descobrir histórias que valem mais que ouro, se inscreva no canal. Vamos começar? A mansão de 5 andares que dominava a colina mais alta da cidade agora parecia um fantasma de seu antigo esplendor. Ricardo Monteiro, aos 53 anos, sentava-se na escuridão da sala de estar, cercado por móveis de madeira nobre que em breve seriam penhorados. Seus dedos tremiam enquanto seguravam a carta do banco, a derradeira notificação antes do leilão oficial de todos os seus bens. Tudo havia desabado em questão de meses. A queda havia sido espetacular. Durante 30 anos, Ricardo havia construído um império no mercado imobiliário, ganho prêmios, frequentado jantares com homens poderosos, viajado em jatos particulares. Sua foto aparecia regularmente nas revistas de negócios e em sessões de lifestyle de jornais importantes. Ele era o símbolo do sucesso, aquele que havia nascido na classe média e conquistado tudo através de sua inteligência aguçada e faro para negócios. Mas havia cometido um erro descomunal: investira tudo em um megaprojeto imobiliário cujo financiamento envolvera personagens duvidosos. Quando a fraude foi descoberta, Ricardo perdeu não apenas o dinheiro investido, mas também sua reputação, seus sócios, seus amigos. As telefonistas do intercomunicador começaram a não atender suas ligações. Os advogados que antes competiam para representá-lo agora cobravam-lhe adiantamentos astronômicos. Seus 2 filhos, que estudavam em universidades americanas, pediram para não retornar à casa, a vergonha era demasiada. Sua ex-mulher, que havia divorciado 5 anos antes para casar-se com um jogador de futebol aposentado, enviou uma mensagem fria desejando-lhe boa sorte nessa nova fase. Os supostos amigos desapareceram como água em areia quente. Agora, sentado na escuridão, Ricardo podia ouvir o bater da chuva contra as janelas de vidro fumê. Havia uma garrafa de uísque importado à sua frente, ainda intacta, até mesmo beber parecia exigir energia que ele não possuía. Pela primeira vez em sua vida adulta, Ricardo Monteiro pensava que talvez não houvesse razão para acordar no dia seguinte. O telefone tinha sido desconectado na semana anterior. Ninguém saberia se ele simplesmente desaparecesse. Ninguém se importaria. Mas havia alguém que ainda vinha à mansão. Todas as manhãs, desde que o caos havia começado, aparecia uma mulher que o casal de caseiros havia deixado para trás quando fugiram para outro emprego. Seu nome era Dulce, e ela era faxineira contratada há apenas 2 anos através de uma agência. Nas piores semanas do declínio, quando os credores batiam à porta e os advogados enviavam papéis perturbadores, Dulce continuava vindo. Ricardo não sabia por quê. Afinal, seus cheques haviam sido devolvidos 2 vezes. Ele havia explicado que só conseguiria pagar quando tudo se resolvesse. Qualquer outra pessoa teria desistido. Naquela noite de chuva, ouviu batidas na porta de vidro da varanda. Era Dulce, encharcada, segurando uma marmita térmica. Seus cabelos grisalhos estavam colados ao rosto, e seus olhos castanhos revelavam determinação, não pena. Senhor Ricardo, ela disse em sua voz rouca, acostumada a sussurrar enquanto limpava os corredores vazios, o senhor não comeu nada hoje. Fiz uma sopa quentinha. Ricardo olhou para aquela mulher de 60 e poucos anos, usuária de uniforme verde desbotado, e percebeu algo que havia escapado à sua atenção durante toda a sua vida de abundância. Ela era real completamente, autenticamente real. Nos dias seguintes, Ricardo começou a prestar atenção em Dulce de uma forma que nunca havia feito com ninguém antes.
Ele havia passado décadas cercado por pessoas, secretárias, assistentes, consultores, amigos de negócios, mas ninguém havia nunca o visto realmente. Eles viam o homem bem-sucedido, a carteira de investimentos, o prestígio. Dulce, por sua vez, parecia ver o homem. Simplesmente o homem. Ela chegava todas as manhãs às 7 horas, independente do clima. Limpava as áreas comuns, que agora pareciam cavernas escuras em uma mansão praticamente vazia. Conforme os pertences iam sendo penhorados, a casa se tornava mais vazia, mais fria, mais desconfortável. Mas Dulce continuava passando o pano, polindo as superfícies, abrindo as cortinas para deixar entrar a luz natural. Às vezes Ricardo havia parado diante de um vazio onde havia antes um quadro antigo, olhando para a marca mais clara na parede, e seus olhos pareciam cheios de compreensão. Uma tarde, ele trabalhou coragem suficiente para fazer a pergunta que o intrigava. Dulce, por que continua vindo aqui? Sei que não posso pagar apropriadamente seus serviços. Poderia estar trabalhando em outras casas, ganhando dinheiro de verdade. Ela estava limpando a cozinha, uma cozinha que não havia sido usada para preparar refeições caseiras em anos. Pausou, apoiando-se na vassoura, e olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Senhor Ricardo, ela disse lentamente, quando comecei a trabalhar nesta casa, eu também estava em dificuldades. Meu marido havia morrido, minha filha estava desempregada, meus netos não tinham um teto seguro. Eu era uma mulher de 55 anos, viúva, sem perspectivas. Ela respirou fundo. Seu antigo gerente, aquele que ainda vinha aqui naquela época, ele foi meu filho mais velho. Não é um parente de sangue, mas é meu filho. E ele disse que o senhor Ricardo havia aprovado minha contratação pessoalmente, que havia lido meu currículo e decidido dar-me uma chance mesmo sem experiência formal. Disse que gostava de pessoas que mostravam vontade de aprender. Ricardo não se lembrava disso. Seu antigo gerente havia proposto centenas de contratações. Mas vendo o rosto de Dulce, percebeu que este detalhe havia sido importante. Havia sido uma linha de salvação. Aquele trabalho, continuou Dulce, permitiu-me pagar o aluguel do meu filho, alimentar meus netos, conseguir uma vida minimamente digna. Nos últimos 2 anos, conheci o senhor, vi como o senhor era bom com os funcionários, como se preocupava com coisas que não afetavam diretamente seus lucros. Vi que o senhor tinha um coração, senhor Ricardo, mesmo que muitos outros dissessem que o senhor era apenas um homem de negócios. Ela limpou as mãos no avental. Agora, o senhor está em dificuldades. Talvez seja minha vez de ser a linha de salvação. Ricardo sentiu algo quebrar dentro de seu peito. Lágrimas queimavam seus olhos, e ele virou-se para longe, incapaz de manter a composição. Havia passado anos cercado por pessoas que apenas queriam algo dele, e agora uma mulher que ganhava talvez 1/10 do que ele havia ganho em seu melhor ano oferecia sua presença, seu trabalho, sua esperança. Naquela noite, ele comeu a sopa que Dulce havia preparado, e pela primeira vez em semanas, conseguiu dormir sem se perguntar se continuaria vivo no dia seguinte. Os dias seguintes foram transformadores, embora de formas que Ricardo nunca teria antecipado. Dulce não apenas continuou visitando, ela começou a reorganizar sua vida. Primeiro, ajudou a classificar seus documentos financeiros, não com julgamento, mas com determinação prática. Depois, sugeriu que ele procurasse a ajuda de um conselheiro de insolvência, um trabalho humilde mas necessário para navegar a falência. Conhecia alguém, um primo que havia passado por situação semelhante. As conexões de Dulce eram humildes, mas reais. Eram pessoas que haviam sofrido e sobrevivido. Conforme as semanas passavam, Ricardo percebeu que estava começando a encontrar um propósito muito diferente do que conhecera antes. Não era sobre recuperar sua riqueza. Era sobre aprender a viver. O processo de leilão foi devastador em sua frieza. Ricardo assistiu enquanto peças de sua vida eram vendidas por preços que frequentemente eram meros percentuais de seu valor original. A mesa de jantar de mogno maciço que havia custado R$ 50.000 foi vendida por 3.000. As obras de arte que havia coletado ao longo dos anos, algumas delas presentes de clientes importantes, outras adquiridas em viagens pelo mundo, foram marteladas por quantias que deixavam claro que ninguém realmente valorizava a arte, apenas o nome do artista. O que permanecia era o vazio. E a liberdade, embora Ricardo ainda não conseguisse chamar de assim.
A mansão foi vendida para um consórcio que planejava transformá-la em um prédio de apartamentos. Ricardo recebeu uma semana para vazar. Dulce foi a pessoa que o ajudou a empacotar os poucos itens que o juiz havia permitido que mantivesse em roupas, alguns livros, fotografias antigas de seus filhos em momentos melhores. Nada de valor material significativo. Tudo o que restava podia caber em um pequeno apartamento. Foi Dulce também quem sugeriu a solução para onde ele iria. Meu filho tem um quarto que não está usando, Said Meteroff Factli, enquanto dobravam camisas que Ricardo havia vestido para reuniões de negócios que agora pareciam ter ocorrido em outra vida. Ele disse que seria honrado ter o Sr. Ricardo morando com sua família. São tempos difíceis. As pessoas precisam estar juntas. Ricardo quase recusou. A vergonha ainda pulsava como uma ferida aberta. Como um homem que havia construído um império poderia viver no quarto de hóspedes da casa de uma família de classe trabalhadora? Como poderia enfrentar as pessoas? Mas então olhou para Dulce, que o observava com paciência, e percebeu que essa era precisamente a lição que a vida estava tentando ensiná-lo. O orgulho havia sido sua ruína. A casa para onde ele se mudou ficava em um bairro humilde no subúrbio distante da cidade. Era uma construção simples, de tijolos aparentes, com janelas pequenas e um quintal onde uma mulher mais jovem e a filha de Dulce, que se chamava Marcela, plantava vegetais. A rua era barulhenta, cheia de crianças jogando futebol, motocicletas passando, o som de televisores através das paredes. Era tudo tão diferente de seus 20 anos anteriores que parecia quase irreal. Mas ele se adaptou. O filho de Dulce, Marcos, era um eletricista aposentado que havia sofrido um derrame alguns anos antes e caminhava com uma bengala. Sua esposa, Paula, trabalhava em um supermercado. Seus netos, havia 3 deles, com idades entre 7 e 15 anos, eram ruidosos, desobedientes e incrivelmente honestos. Ninguém na casa tinha qualquer razão para fingir ao seu redor. Assim, ele aprendeu a parar de fingir também. A transformação começou pequena. No primeiro mês, Ricardo cozinhava. Descobriu que havia aprendido a cozinhar quando era criança, antes da riqueza, antes de tudo. Sua mãe havia sido cozinheira. Ele cozinhava para a família de Dulce, e eles comiam em volta de uma mesa de madeira barata, e as conversas não tinham nada a ver com mercados ou lucros. Falavam de filmes que tinham visto, de notícias locais, de drama entre vizinhos, de quem estava passando por dificuldades e como podiam ajudar. No segundo mês, Ricardo procurou emprego. Precisava ganhar algum dinheiro, contribuir para a casa, recuperar alguma sensação de propósito. Obteve um trabalho como gerente administrativo em uma pequena empresa de construção. O salário era 1/5 do que havia ganhado em seus dias de glória. Mas era honesto. No final de cada dia, havia satisfação em ter completado tarefas, em ter ajudado pessoas, em ter sido útil de forma tangível. Era um sentimento completamente novo e desconcertantemente gratificante. Dulce raramente comentava diretamente sobre essas mudanças. Mas havia uma qualidade em seus olhos que sugeria que ela estava, de alguma forma, satisfeita. Uma tarde, enquanto Ricardo cozinhava o jantar e Dulce secava a louça ao seu lado, ela sussurrou: "O Sr. Ricardo está voltando para casa." Ele não perguntou o que ela significava. De alguma forma, ele sabia. 6 meses depois, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era seu filho, Lucas, o mais velho, ligando dos Estados Unidos. A voz na linha soava tensa, nervosa. "Pai, recebi notícias sobre sua situação. Quero dizer, soube há alguns meses, mas levei tempo para processar. Minha mãe, quer dizer, minha madrasta, ela contou para alguns de meus colegas, e as pessoas começaram a fazer perguntas. Fiquei com medo do que dizer. Envergonhado." Uma pausa. "Mas recebi um e-mail estranho ontem. De alguém da empresa onde você trabalha. Ele falava maravilhas sobre você. Disse que você era o funcionário mais confiável que ele conhecia, que resolvia problemas sem queixa, que era gentil com os colegas mais jovens. Perguntei por que ele estava me escrevendo, e ele disse que havia lido sobre sua queda nos jornais e queria que eu soubesse que o homem que trabalhava para ele agora não era o homem dos jornais. Que você era alguém muito melhor." Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira ao lado do telefone da casa. Podia ouvir os netos jogando na rua lá fora,
podia ouvir Paula preparando o jantar na cozinha. Como você está? Perguntou Lucas, e pela primeira vez, a pergunta não soava como simples cortesia. Nos meses que se seguiram, Ricardo reconstruiu sua relação com seus filhos. Não era simples. Não havia perdão imediato, nem aceitação súbita. Mas havia honestidade. Ricardo contou-lhes tudo, em como havia sido arrogante, como havia acreditado que seu sucesso financeiro o tornava superior, como havia negligenciado as coisas que realmente importavam em sua ganância por mais. Seus filhos contaram-lhe como tinham se sentido abandonados durante a infância, como haviam construído vidas para provar-se a si mesmos em vez de permanecerem próximos ao pai. Foi em uma dessas conversas que sua filha, Marina, perguntou sobre Dulce. Pai, você continua em contato com aquela mulher que ficou com você? Dulce trabalha para mim. Quero dizer, não para mim. Ela é minha família agora. Disse isso de forma simples, factual, como se fosse óbvio. E para ele, havia se tornado óbvio. Parece que ela é muito especial, Marina observou. Ela é, concordou Ricardo. Ela me mostrou algo que eu havia perdido há décadas. Ela me mostrou a diferença entre ter valor e ser valorizado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Naquela mesma época, Ricardo começou a oferecer consultoria gratuita para pequenas empresas na comunidade onde agora vivia. Não era lucrativo, mas havia uma procura real. Os proprietários de pequenos negócios tinham dificuldades que Ricardo podia ajudar a resolver, não porque ele tivesse todas as respostas, mas porque havia aprendido a escutar. Seus erros passados tornaram-se suas ferramentas de ensino mais valiosas. Um homem que havia fracassado espetacularmente tinha uma credibilidade que ninguém que apenas havia sucesso poderia reivindicar. Um dia, enquanto consultava um pequeno restaurante sobre como reestruturar suas operações, o proprietário, um homem mais jovem chamado Fernando, perguntou como Ricardo havia descido tão baixo apenas para se reconstruir. Ricardo pensou sobre isso por um longo momento. Eu não desci, ele finalmente respondeu. Senti que desci porque havia passado minha vida inteira subindo em uma direção que se mostrou errada. Quando caí, descobri que o chão não era tão ruim quanto eu havia imaginado. De fato, havia pessoas aqui. Pessoas genuínas. E há muito mais satisfação em ajudar essas pessoas a subir do que havia em subir sozinho. A transformação de Ricardo tornou-se cada vez mais aparente em sua vida cotidiana. Ele envelheceu notavelmente, seus cabelos tornando-se completamente grisalhos, as linhas em seu rosto tornando-se mais profundas. Mas havia uma leveza em seus ombros que não havia estado lá antes. Seus olhos, que haviam sido penetrantes e calculistas durante seus anos de negócios, agora eram simplesmente atentos e calorosos. E por trás de cada mudança, como um fio constante, estava Dulce. Ela havia entrado em sua vida como uma limpadora contratada e havia se tornado algo imensamente mais precioso, ela havia se tornado seu espelho. Um espelho que não refletia seu sucesso ou fracassos financeiros, mas sua humanidade real. 2 anos após a falência, um jornalista entrou em contato com Ricardo. O jornalista escrevia para uma revista de negócios e havia ouvido falar sobre a queda de Ricardo através de contatos nos círculos empresariais. Mas ao invés de querer contar a história de um fracasso espetacular, ele estava intrigado com os rumores de uma reconstrução impressionante. Quero escrever sobre você, disse o jornalista sobre o telefone. Mas não sobre o que você perdeu. Sobre o que você encontrou. Ricardo quase recusou. A ideia de contar sua história ao mundo, de ter seu declínio e sua humilhação expostos em print, parecia contrária a tudo que havia aprendido sobre viver uma vida quieta e significativa. Mas então consultou Dulce. Ela estava cortando vegetais quando ele perguntou, usando uma faca desgastada em uma tábua de corte de madeira que havia pertencido a Paula. O que você acha que as pessoas precisam ouvir? Ele perguntou. Dulce continuou cortando. As pessoas precisam ouvir que não é vergonha cair, Sr. Ricardo. Vergonha é não ter ninguém para ajudá-lo a levantar. Muitos caem e ficam deitados. Se o Senhor puder mostrar que há vida depois de tudo ser perdido, que há pessoas que valem a pena, que há propósito em viver simplesmente, talvez o Senhor deveria contar. Assim, Ricardo concordou em fazer a entrevista. O jornalista passou uma tarde inteira em sua pequena casa no subúrbio.
Conversaram na cozinha, ao redor da mesma mesa onde Ricardo agora refeições compartilhava com a família de Dulce. O jornalista viu as fotos na parede, não das conquistas empresariais de Ricardo, mas de momentos cotidianos. Ricardo com seus netos. Ricardo com seus filhos, que havia aprendido a amar novamente sem as complicações de dinheiro. Ricardo e Dulce, plantando tomates no quintal. A matéria, quando publicada, foi extraordinária. Mas não da forma que Ricardo havia esperado. O editor havia intitulado "Do topo da cidade ao coração da comunidade, como um bilionário falido encontrou riqueza real". Ele havia esperado crítica, especulação sobre se sua reabilitação era genuína ou apenas uma jogada de relações públicas. Em vez disso, recebeu cartas. Centenas delas. De pessoas que haviam lido a matéria e sentido inspiradas. De empresários que haviam fracassado e acreditavam que era o fim. De pessoas que haviam sido ignoradas pela sociedade e sentiam afirmadas ao ouvir que um homem que havia tido tudo havia descoberto que a verdadeira riqueza estava em lugares que a sociedade havia lhe ensinado a desdenhar. De pessoas simples que haviam se sentido pequenas por nunca terem alcançado sucesso material, agora percebendo que havia valor em suas vidas que transcendia salários e posses. Uma carta em particular tocou Ricardo profundamente. Era de um adolescente cujo pai havia cometido suicídio após perder seu negócio. "Seu artigo me fez perceber", escreveu o garoto, "que meu pai não tinha que ter saído. Que havia pessoas como você que poderiam tê-lo ajudado, pessoas que apenas o ajudassem porque é o certo a fazer. Gostaria que ele soubesse que era possível." Ricardo leu essa carta para Dulce enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. "Você vê", ela disse, colocando uma mão em seu ombro. "Suas histórias ainda salvam vidas. Apenas de formas diferentes agora." A mudança que se seguiu na vida de Ricardo não foi instantânea, mas foi profunda. Ele deixou seu emprego como gerente administrativo e dedicou-se integralmente ao trabalho de voluntariado e consultoria. Começou um programa chamado Segunda Chance Negócios, que ajudava empreendedores que haviam fracassado a reconstruir. Trabalhou com conselheiros financeiros para oferecer orientação gratuita para famílias na comunidade. Usou sua experiência de forma generosa, sem esperar recompensa além da satisfação de saber que estava ajudando. E através de tudo isso, Dulce estava lá, não como sua salvadora, mas como sua companheira. Ela havia envelhecido também, seus movimentos tornando-se mais lentos, seu cabelo tornando-se ainda mais branco. Mas sua presença havia se tornado a âncora que mantinha Ricardo ciente de quem realmente era. Sempre que ele ameaçava cair em autocomiseração ou arrogância renovada, Dulce tinha uma forma de olhar para ele que o trazia de volta à realidade. Aquela forma de olhar que dizia: "Você aprendeu essas lições uma vez, não deixe que o mundo as tire de você novamente." No final do terceiro ano depois da falência, Ricardo enfrentou uma realidade que havia estado evitando: Dulce estava doente. O câncer havia sido diagnosticado em estágio avançado. O médico explicou, com uma compaixão profissional, que havia talvez 6 meses. Ricardo ouviu essas palavras como se viessem de muito longe, como se estivessem sendo ditas em uma língua que ele havia esquecido como falar. Dulce, por sua vez, recusou-se a tratar essa notícia como tragédia. Simplesmente continuou vivendo. Continuou acordando cedo, continuou indo para mim ao lado da cama de Ricardo e pedindo que ele fizesse café, um costume que havia começado há anos e que havia se tornado quase sagrado. Continuou oferecendo conselhos quando Ricardo pedia, não porque ela estivesse tentando ser corajosa, mas porque a vida continuava exigindo suas ações, e ela havia passado toda sua vida respondendo ao que a vida exigia. As últimas semanas de Dulce foram mais duras para Ricardo do que havia imaginado possível. Não porque houvesse muito drama, houve pouco. Foi difícil precisamente porque havia tão pouco drama. Era apenas 2 pessoas que se amavam, uma delas perdendo a vida lentamente enquanto a outra observava, impotente. Uma semana antes do fim, Dulce pediu para sair. Ricardo a levou no carro para o bairro onde vivia há décadas. Pararam no pequeno cemitério onde seu marido estava enterrado. Ficaram ali por um longo tempo, Ricardo com um braço ao redor dela, enquanto ela olhava para uma lápide simples com um nome e 2 datas. "Estou pronto para ir", ela sussurrou. "Mas preciso de um favor, Sr. Ricardo." "Qualquer coisa", ele respondeu. "Depois que eu me ir, não quer parar de viver. Entende? As pessoas vão querer confortá-lo, compadecer-se de você.
Deixe-as. Mas continue vivendo. Continue ajudando. Continue sendo o homem que se tornou. Não seja um monumento à minha morte. Seja um prédio sobre minha vida. Ricardo não conseguiu responder. Apenas beijou sua mão e esperou enquanto ela descansava. Dulce morreu em casa, na presença de sua família, uma família que havia se expandido para incluir Ricardo, que havia aprendido a chamar de pai por muitos deles, embora não por laços de sangue. Suas últimas palavras foram para o Ricardo, simples e diretas: você vai ficar bem. Você sabe como ficar bem agora. O funeral foi pequeno, realizado na mesma sala onde Ricardo havia um dia considerado não acordar. Amigos de toda a vida de Dulce vieram, pessoas que ela havia conhecido através de trabalho doméstico, pessoas cuja casas ela havia limpo, vidas ela havia tocado de forma silenciosa e consistente. Vários deles contaram histórias sobre Dulce que revelaram a extensão de seu impacto: uma mãe que havia ajudado durante uma doença na família, uma moça que havia encorajado a voltar para a escola, uma vizinha cujos filhos ela havia cuidado durante emergências. Ricardo percebeu naquela tarde que Dulce havia possuído uma riqueza que ele nunca havia compreendido, mesmo quando era um homem chamado de milionário. Ela havia investido sua vida em relacionamentos genuínos. Havia construído um portfólio de amor que não poderia ser perdido em um creche de mercado, que não podia ser penhorado ou leiloado. Havia uma consistência em sua vida que transcendia qualquer medida material. Após sua morte, Ricardo recebeu uma caixa. Dentro dela estava um caderno, preenchido com a caligrafia cuidadosa de Dulce. Eram notas, pensamentos, reflexões que ela havia escrito ao longo dos anos enquanto trabalhava nas casas. Havia entradas sobre Ricardo, desde seus primeiros dias quando ela limpava ao redor dele enquanto ele gritava no telefone com sócios de negócios, até mais recentemente, quando havia observado seus olhos suavizarem conforme aprendia a viver novamente. Uma entrada em particular parecia ter sido escrita pouco antes de seu diagnóstico: hoje, Sr. Ricardo sorriu para uma criança na rua. Não a criança de ninguém que ele conhecia. Apenas uma criança. E aquele sorriso veio de um lugar tão genuinamente gentil que meu coração doeu. Eu estava certa. Ele se tornou o homem que sempre poderia ter sido, se tivesse apenas permitido. O trabalho está feito. Ricardo continuou vivendo. Continuou ajudando. Continuou sendo, como Dulce havia pedido, um edifício sobre sua vida, não um monumento a ela. Seu programa, Segunda Chance Negócios, expandiu-se para outras cidades. Suas palavras, quando escrevia ou falava, eram sempre tocadas pela sabedoria que havia aprendido de uma mulher com educação formal limitada, mas com uma sabedoria praticamente infinita sobre vidas humanas. Anos depois, quando Ricardo recebeu reconhecimento, e não por sua riqueza anterior, mas pelo seu trabalho de reabilitação de negócios e suporte comunitário, sua primeira ação foi estabelecer uma bolsa em nome de Dulce para jovens mulheres de famílias de baixa renda que desejassem entrar em profissões de serviço, reconhecendo a dignidade e o valor daquele trabalho que a sociedade havia tão frequentemente menosprezado. E assim, a história do milionário que perdeu tudo tornou-se a história de um homem que ganhou o que realmente importava. A faxineira que ficou havia sido, ao final, muito mais rica do que ele jamais havia sido. E ao aprender isso, Ricardo finalmente havia se tornado rico também. Que história, né? Eu posso estar enganado, mas tenho certeza que você não esperava que terminaria assim. Me diz aqui nos comentários, você gostou desse vídeo? Essa história tocou seu coração? Porque se gostou, é sinal que você está no lugar certo. Aqui a gente conta histórias que não são contadas em lugar nenhum. Então faz um favor para mim, se inscreva no canal. É só clicar no botão de inscrição, e você nunca mais vai perder essas histórias que mudam de verdade como a gente vê a vida. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.